Oi, pessoal. Vamos continuar falando sobre geopolítica e atualidades, né? O nosso tema de hoje é o terrorismo. E terrorismo, gente, é uma preocupação global, né? A gente viu nos últimos anos uma acentuação dos ataques terroristas, especialmente em países europeus, na América do Norte, uh, em algumas regiões da Ásia e na África também. E por que será que a gente vê crescer o movimento terrorista pelo mundo, né? Quais são as causas do surgimento desse tipo de ataque, né? Desse tipo de grupos, de formação grupal? E o que eles têm para reivindicar? Primeiramente, quando a gente fala no contexto geopolítico, a gente tem que entender que um fenômeno como esse, e a gente pode chamar de fenômeno, uma coisa ruim, mas é um fenômeno, ele não surge do nada. Ele tem toda uma estratégia por trás. E ele também é financiado. E vocês vão descobrir que em determinados momentos, países que hoje são atacados, são feitos vítimas do terrorismo, num passado nem tão recente, financiaram armamentos para esses grupos terroristas. Não é como se você estivesse alimentando uma cobra em seu território e essa cobra te atacasse. A gente vai entender por que existem esses movimentos terroristas e por que eles são tão cruéis e ameaçadores ao nosso planeta. O terrorismo pode ser definido como uma ação violenta contra vítimas inocentes a fim de promover determinada causa. E essa causa ela pode ser ideológica, política, religiosa ou até mesmo uma causa pessoal, tá? Aqui a gente tem uma imagem que é bem chocante, chocou o mundo, os ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em setembro de 2001. Para quem não conhece esse fato, ele gerou um abalo na segurança internacional, porque imaginem vocês aviões comerciais sendo tomados por grupos terroristas, né? E no caso aí terroristas suicidas, que jogaram esses aviões contra duas torres que tinham a imponência de serem centros financeiros mundiais. Né? Nas Torres Gêmeas a gente tinha conglomerado de escritórios que tratavam justamente da questão financeira capitalista, né? Representava toda essa visão capitalista do imperialismo americano, do sonho americano, do dinheiro, do lucro e etc. Então não foi só um ataque físico às Torres Gêmeas, mas foi um ataque também ao modo de vida capitalista dos Estados Unidos. E especialmente foi um ataque que surpreendeu o mundo porque deixou bem claro que ninguém, nenhum país está a salvo desse tipo de atentado, tá certo? A palavra terrorismo deriva obviamente de terror, cujo significado corrente é medo, angústia diante de alguma ameaça física ou psicológica. Ela foi usada pela primeira vez pelo filósofo britânico Edmund Burke em seu escrito Letters on a Regicide Peace, Cartas sobre uma Paz Regicida, onde critica o período da Revolução Francesa em que os jacobinos estiveram no poder, isto é, de agosto de 1792 a julho de 1794. O terror revolucionário jacobino caracterizou-se pela implacável perseguição política contra todos aqueles que se opunham às suas diretrizes políticas. Os jacobinos valiam-se do uso da guilhotina para decapitar seus opositores. Um dos decapitados foi o rei da França, o Luís XVI. Ou seja, é um fato histórico, né? A Revolução Francesa teve uma importância fundamental para a base do que a gente chama de direitos humanos, né? De direito à liberdade das pessoas. E a Revolução Francesa vai surgir nesse cenário de oposição a essa opressão e essa violência, esse terror gerado pelos jacobinos durante esse período, tá bom? Guerrilha e ação revolucionária.
O fato é que, com o passar do tempo, a expressão terrorismo passou a ser usada em outros países para designar situações diversas dessa criticada por Burke. De modo geral, o nome terrorismo passou a estar associado às duas coisas. Vejam só, a guerra irregular, ou guerrilha, né, e a própria ação revolucionária, seja de caráter anarquista, comunista, nacionalista separatista, seja religiosa, como de grupos radicais islâmicos. E aqui vale ressaltar algumas características, é importante falar sobre isso. Não é que o comunismo seja um fator de terrorismo, não. É porque alguns terroristas usam as teorias comunistas para justificar suas ações, né? O comunismo em si, ele não prega o terrorismo, pelo contrário, ele prega a comum convivência entre os povos de forma pacífica através da produção e do lucro obtido com a produção de todos de forma igual, certo? E outra coisa também importante falar, que os grupos radicais islâmicos usam por base a religião para justificar, como se houvesse justificativa para isso, os seus ataques terroristas. Mas percebam, nem todo muçulmano é terrorista. Ou seja, uma pequena parte dos que se dizem muçulmanos, porque na verdade não são, não seguem os preceitos islâmicos, eles utilizam as ideias para divulgar o terrorismo e a partir daí praticá-lo. Mas perceba, o Islã é uma religião que prega a paz. E como é que uma religião que prega a paz vai aceitar o terrorismo? Eles não aceitam o terrorismo. É porque os grupos terroristas utilizam a religião como forma de dominação, como forma de atração, de lavagem cerebral. Mas o Islã em si é uma religião pacífica, é uma religião que prega a empatia, que prega a solidariedade e a paz entre os povos. Então nunca confunda terrorista com muçulmano, com islâmico. Você está cometendo o que a gente chama de xenofobia, o que a gente chama de preconceito, certo? Botem isso na mente de vocês. A guerra irregular, também entendida como guerra não convencional, existe desde a antiguidade e é caracterizada por táticas e padrões de ataques assimétricos, isto é, sem formação de linhas militares comuns ou uso de armamento convencional. Na guerra irregular, há emboscadas, uso de armas improvisadas, sequestros, sabotagens, entre outros tipos de ação. Por isso ela também é conhecida como guerrilha, termo que vem do espanhol guerrilla, a forma de guerra utilizada pelos espanhóis no início do século XIX contra as tropas do exército invasor de Napoleão Bonaparte. A guerrilha, as guerrilhas, as guerras irregulares, elas têm esse nome porque elas não seguem padrões, porque elas não seguem um código de ética militar, não é? Eles são covardes no sentido de que eles não seguem nenhuma diretriz ou acordo, não é? Eles mantêm ataques, sequestros, usam armas improvisadas, sabotam localidades, atacam metrôs, rodovias, espaços públicos onde existem mais pessoas, mais civis, né? Mais pessoas comuns do que os militares, porque eles não têm nenhum código de ética. É uma guerrilha irregular que tem uma causa por trás, mas que não segue nenhum tipo de ética, nenhum tipo de código respeitável. O terrorismo revolucionário. No fim do século XIX, o anarquismo e o comunismo tornaram-se ideologias com projetos políticos bastante penetrantes no corpo social e político do Ocidente, sobretudo na Europa, né? A gente lembra que antes das grandes guerras e antes da Guerra Fria, a gente via espalhar-se pela Europa e pelo Ocidente as ideias do comunismo e do anarquismo, tá? As alas mais radicais desses dois movimentos optaram pelo uso da luta armada, que também se tornaria sinônimo de guerra irregular, e também dos atentados, geralmente com bombas, contra lugares ou pessoas consideradas símbolos do que eles combatiam. Um exemplo famoso de terrorismo partidário desse tipo de ideologia foi Ravachol, anarquista francês, cujo nome real era François Claude Coeginstein. Veja,
como eu disse anteriormente, nem o anarquismo nem o comunismo são dois tipos de ideologias que pregam a violência. Mas é que dentro desses movimentos existiam pessoas extremamente radicais que deturpavam a ideia dos movimentos através dos ataques terroristas, não é? Pessoas que inclusive não chegavam a acordo, não tinham, como é que posso dizer, não tinham diálogo com os demais companheiros e que tratavam tudo na base da violência e da luta armada. E isso trouxe prejuízos até hoje, porque quando a gente fala de comunismo, de anarquismo, até mesmo do socialismo, algumas pessoas fecham os olhos, têm uma visão distorcida, relacionando essas ideologias a terrorismo, a sequestros, a mortes, né? Algo violento e ruim. Mas não é. Na sua essência, são ideologias que pregam a livre igualdade entre os povos, entre as pessoas, né? Entre as comunidades, né? Que pregam a igualdade e a justiça social entre os trabalhadores. Mas é que nesses movimentos, alguns terroristas aproveitaram essa ideologia para justificar a sua causa, os seus ataques de terror. Terrorismo nacionalista e separatista. A combinação de guerra irregular e atentados, feita por anarquistas e comunistas, também foi operada na mesma época por grupos nacionalistas separatistas, como a Mão Negra, na Sérvia, cujo integrante Gávilo Príncipe foi o responsável pelo atentado que vitimou o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em 1914, dando início à Primeira Guerra Mundial. Veja que interessante. Um terrorista em si criou um grupo dentro do sistema da ideologia anarquista que ele defendia e ele buscava a separação dentro do seu país, né, a independência do seu país. Só que veja bem, ele inicia um ataque que gera um conflito mundial. Veja a importância que tem o terrorismo no cenário internacional, no cenário mundial. Os grupos mais famosos dessa linha de ataques nacionalistas e separatistas são o ETA, que é uma pátria, eles buscam a liberdade dos bascos, né, dos países bascos da Espanha, o IRA, que é o Exército Republicano Irlandês da Irlanda do Norte, que também busca a liberdade e a autonomia da Irlanda do Norte. Então, existe terrorismo de cunho separatista, buscando a autonomia desses países, mas através justamente de uma conduta reprovável por qualquer pessoa, né, que tenha um mínimo de consciência. O terrorismo não é o caminho para se buscar nenhum tipo de separação, nenhum tipo de liberdade ou de autonomia. A OLP, ainda nesse viés do terrorismo nacionalista, podemos citar as ações da OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que se valeu dos meios da guerra irregular e de atentados contra civis inocentes para tentar conquistar seus objetivos. As facções que dela derivaram, como Setembro Negro e a Frente Popular pela Libertação da Palestina, foram responsáveis por sequestros e atentados de repercussão nacional, como o massacre nas Olimpíadas de Munique em 1972. E aí a gente tem a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. As ações da OLP e de suas facções, entretanto, estão mais próximas dos revolucionários comunistas. Inclusive, muitas delas foram articuladas com membros do comunismo revolucionário internacional, que, volto a dizer, não tem nada a ver com a ideologia comunista defendida em teoria, né? Veja bem, do que propriamente grupos vinculados ao radicalismo islâmico, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Esses dois grupos têm bases ideológicas e religiosas que vêm de uma vertente específica do Islã, o que a gente chama de wahhabismo, cuja doutrina extremista desembocou em organizações como a Irmandade Muçulmana, a qual, por exemplo, Osama Bin Laden esteve vinculado. O terrorismo islâmico, isto é, com nítidos fundamentos teológicos, tem por alvo tudo o que representa uma ameaça ao Islã. Isso inclui outras interpretações da tradição islâmica que não sejam as extremistas de toda a cultura ocidental. Ou seja, eles são uma ameaça não só para o mundo e para a cultura ocidental, como para os próprios, pares islâmicos, né? Como para os próprios seguidores da religião islâmica que não congregam, que não compactuam com essa ideia de terror. Então, falar de terrorismo é falar
de um grupo que tem visões próprias, violentas e agressivas,